Vamos lá, pessoal. Lógico que como falamos sobre bandas elásticas, falamos de banda A Z, sobre que actina, miosina, a elasticidade que ocorre no músculo. Os seus meios que ocorrem, independente que seja um músculo, onde é o corte, horizontal, vertical, essas maneiras que se falam em questões de unidades motoras, mas é uma banda. Mas você vai para um trio elétrico, vai ter o Vital aí, vai haver bandas de titinina, actinina, miosina e vários tipos de proteínas. Volto a dizer, falei pela manhã, que tem pesquisas relacionadas que a própria proteína da própria cascavel, ela vai ajudar contra o câncer. É algo espetacular. Na época a gente falava o quê? Células tronco, nada mais, células tronco é o quê? Células satélites. Qual a diferença entre as duas que coloca em destaque? Será que é o DNA? DNA, então, aí a gente entra nessa prosa. Quando é para ser curado, é para ser curado, mas é lógico, temos que fazer a nossa parte, ok? Para determinar algo importante no nosso corpo. Se o nosso corpo é feito para maquinar, vamos maquinar contra nós mesmos. Se não é contra nós mesmos, maquinar contra quem? É contra a sua própria vida, só um sorriso, uma expressão? Eu vou deixar isso para lá, é lógico que positivo e negativo coloca elétrons e choques. E aonde é choque também é prótons. E aonde há prótons é uma banda que vai alonguecer. Alonguecer, quer dizer, é um amanhecer, um anoitecer, alonguecer, que vão associar ao alonguecer, alongar, a dilatar entre a elasticidade. Ok? Então é lógico que colocamos aqui, lembramos de Pascal, sobre frequência cardíaca também, sobre as codificações, Pascal aí que coloca sobre sistema cardiorrespiratório, sobre exercício, terapia, né? Ou seja, reabilitação. Ok? 2010, Pascal, que fica nas prateleiras no campo da medicina cardiológica. Medicina cardiológica. Pascal, que é um dos nossos ícones relacionados também à motricidade humana. Vou colocar a motricidade humana aqui, mas ele faz parte da educação física na década de 80 e 90, ali, que colocou em destaque a cardiopenia, que eu discuti com o próprio Everaldo, ok? Da Unicef. Não, Unicef não, é a Universidade da Nada 20. Vamos lá, eu citei Pascal não, citei a mim mesmo, eu fui olhando e fui analisando. Citei Pascal aqui como questões de propaganda pela RBCE, né, década de 80, 70, 87. Ali também alguns autores que nós gostamos, que eu gosto. Vamos lá. Então, quando falamos tipo de esforço e qualidades físicas do handball, ok? Tipo de força, qualidade física do handball, é lógico, nós vamos analisar aqui deslocamento, a força frontal, a força horizontal, ou seja, arremesso, passe. São os tipos de classificações que relacionam essas questões, né? O autor aqui é a Thaís Heleno, né? Tem o José Varela e Eduardo Cocubum. Né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui um handball para algumas pesquisadoras pesquisar. O handball é um campo, né, adaptativo de uma recreação muito deslumbrante, mas é algo bom. Vamos ver esses pan-americanos que está acontecendo aí. Então, é outro tema. Alterações da composição corporal, né, de consumo máximo em pessoas obesas. Embora aqui o handball, uma colocação importante, a corrida frontal, você sabe que quando você ataca, você tem que voltar rapidamente. Tipo a queimada. Você marcou o ponto, voltou para ficar com a defesa. Esse movimento de efeito sanfona. Efeito sanfona. O que ocorre? É lógico que a parte frontal, que alguns colocam que é questão que vai ocorrer mais potência, velocidade, deslocamento, no campo frontal. Você voltar, ou seja, com harmonia, a ópera para defender. Em ataque é um campo dinâmico de corrida. Esses piques de corridas, elas são, né, que é lógico que nós podemos colocar alterações desde as séries iniciais. Não é porque nós temos que correr sempre em círculos, em círculos rodando. Podemos variar essas palavras, esses círculos, fazer tipo de uma pizza, né? Ou seja, correr com variações. Você vai usar a ludicidade, a recreação, ou seja, atividades lúdicas que possam variar e também ajudar a ter alternâncias ligadas à corrida, que possam haver a questão vascular, consumo máximo de oxigênio, resistência anaeróbica e anaeróbica.
entre o beisebol, o tênis e outros fatores importantes que possam adaptar. Então, o tipo de esforço e a qualidade. Qual é o tipo de esforço? Anaeróbico ou aeróbico? Vamos lá. Então, as alterações da composição corporal e do consumo máximo de oxigênio em pessoas obesas, submetidas a um programa de exercício aeróbico resistido. Nós fizemos em épocas em faculdade, ficamos 2, 3 anos fazendo. Houve resultado, circuito, mas é predominante treinamento de força. É lógico que tem que ter um monitoramento ligado ao que? A pressão arterial. Que a maioria das vezes um obeso, a questão da sua a força absoluta e a sua força relacionada a ele, a questão do peso, o MC também. E a proporção vai relacionar o quê? Alterar, pode também diminuir a pressão, a hipoteria, ou seja, uma hiperteria, uma hipotensão e hipotensão, hipertensão ou hipotensão, hipertensão e hipotensão. Então vai relacionar. É lógico que fazer isso, então vai ver ali os campos de laboratórios, nesse circuito que acontecia. É lógico que dá um resultado muito grande. Em época que eu tive experiência, em campo de, tentei me aventurar em campo de personal, mas lógico como estagiário, como diz a própria história de estagiário, isso na prática operativa. Deu um resultado muito grande. É lógico que pode haver as questões de um pique elevado, você chegar logo, vamos logo. Eu acho que tem aqueles programas que nós olhamos assim sobre dieta de Holyfield, ou seja, dieta de Hollywood, fatores que coloca para correr. Tem que adaptar. Tempos atrás eu entrei no futebol. O que aconteceu? Eu estava com 105 quilos, 100 quilos. Então, com 80 eu comecei aqui, 10, 20 minutinhos, 30, daqui a pouco eu estava jogando os 2 tempos. Ou seja, 5 meses, 6 meses foi, então. Começa do simples para o complexo, micromovimento, por mesomovimento e um macromovimento, que associa o campo de periodicidades cada campo epistêmico, ok? Que relaciona essas questões. Então vamos lá. Aonde é um tipo de esforço, há um tipo de força. Aonde é um tipo de força, há um tipo de resistência. Aonde é um tipo de resistência, há um tipo de série. Aonde é um tipo de série, há um tipo de volume. Aonde é um tipo de volume, há um tipo de carga. É lógico que eu tenho que saber, para alcançar todos esses índices de Krebs, eu tenho que procurar a força máxima. Acho que é melhor ir pela força máxima ou pelos campos equivalentes metabólicos. Será pela força máxima e pela fonte glicêmica que eu posso achar também? Os campos de percentuais? Vários caminhos. Então a gente coloca o Guedes, o doutor, uma carga muito grande. Por experiência própria. O Paulo Gentil. O Gentil, meu Deus, o Gentil foi, Gentil, você imprimiu o que eu fiz ali na época, em faculdades, em universidades. Desde o Sr. José Bozari, José Bozari, 1987, 1996, que ele fala sobre a escola e a universidade. Ok? Então vamos lá. Então as alterações da composição corporal e o consumo máximo de oxigênio, submetidos a um programa de exercício aeróbico e resistido. Aeróbico, embora é iminente o anaeróbico. Embora o anaeróbico teve destaque maior em épocas atrás. É lógico que houve um intercâmbio ligado também a anabólicos, esteroides ligados a algumas questões. Em destaque alguns artigos e colocam, ou seja, algumas anexões que vinculam. Ok? É lógico que tem que ter um monitoramento, tem que ter uma prescrição, uma prescriciência relacionada à pressão arterial no monitoramento. Não pode alterar. Coloca um campo anabólico um pouco, algo que possa, ou seja, haver um estímulo tão grande. Já houve fatalidades em épocas de faculdades de anfetamina. Não só a faculdade, eu vivi, mas outros lugares, anfetamina, ou seja, e outras substâncias, porque foi correr, tomou e muitas vezes passou dos seus limites, das suas extremidades. E relacionou o quê? Uma morte súbita. Aí tem que haver o quê? Um relaxamento, ou seja, um reavivamento, um manúbio. Ou seja, um manúbio é nome de gente, tem que ter gente para fazer isso. Ou tem que ser gente, porque eu até hoje, de vez em quando ainda, pelas questões, a gente não pode ter para cada um na sua área, seu departamento. Você pode fazer, eu estou só fazendo a pincelada de 2003 para 2004, e são fatores também que são temas que nós, na épocas cruciais, eu consegui com esforço entrar lá no laboratório de cirurgia humana. O cara tem que ser expert, me esforcei no meu lazer, no meu tempo livre, para ficar os 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, ligados à pesquisa, monografia, principalmente o handball, futebol, ali, onde fica as monografias. Então, sempre tive esforço de atuar, estar lá 20, 30 minutos, 40 minutos, é bom. Ou seja, é algo importante ligado ao consumo máximo de oxigênio, ok? São temas e temas que relacionam de 2004 a 2000,
2010, 2012, ok? Só